Oi, galera, tudo bom? Hoje tenho aqui uma nota prévia, ou melhor, três notas prévias que gostaria de fazer. Na, na minha última crónica, provocou uma debacle, provocou uma saída de 60 mil subscritores e, em relação a isso, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeira nota, eu, desde o início, sempre disse que me pauto pelos meus valores e esses não estão à venda e não passo pano por ninguém. E, portanto, quando eu falei na deputada federal Carla Zambelli e nas ameaças do seu marido, um coronel da PM, e disse que o Brasil dessa maneira se estava parecendo um faroeste. Mal eu estava imaginando que 48 horas depois, no estado do Paraná, um policial penal federal iria matar a tiro um policial municipal, só porque um apoia uma legenda e outro apoia outra legenda. Agora, no nosso país, policial já mata policial por radicalismo político. Isto parece de loucos, quando já temos policiais se matando a tiro uns aos outros. Eu não estava fazendo futurologia, mas as pessoas podem ficar zangadas comigo, mas é caso preocupante mesmo esta onda de radicalismo que varre o nosso país, porque não é bom sinal. A segunda coisa é que, por muito que custe, e eu não gosto, mas sou legalista, sou advogado, o TSE, por iniciativa do ministro Gilmar Mendes, resolveu repetir o julgamento de um ex-presidente da República e fazer baixar de onde esse presidente, neste momento, tem ficha limpa. Por muito que determinadas pessoas não gostem, eu tenho as minhas convicções e, obviamente, tenho um mantra para mim. Eu quero que o meu Brasil seja livre de ex-prisioneiros de Curitiba e de capitães de motocicletas. Eu gostava de haver uma terceira via. Cada vez acho que essa ideia é mais longínqua, mas era o meu sonho. Agora, enquanto este Supremo Tribunal Federal estiver em funções, e é a Suprema Corte do nosso país, a lei é isso que obriga. A terceira coisa que eu gostaria de dizer é exatamente por onde já aflorei, é o caos que se vai vivendo e este fim de semana, num evento de uma determinada legenda, houve uma bomba artesanal com dejetos humanos que foi lançado sobre um determinado candidato e que não é daqueles que eu obviamente apoio, mas essa não é a forma de conduzir a democracia no nosso país. Isso não é a forma de tolerar a ideia do outro, de aceitar. Isso só provoca radicalismo, intolerância. E isso não é bom, nem para nós, nem à forma como os outros nos encaram. E são estas as notas prévias que eu queria deixar. Quanto ao resto, se não gostam, podem sair, que a porta é a servidão da casa. Hoje eu queria falar da visita do presidente de Portugal na semana passada, que também
causou polémica. Eu, quanto a isso, tenho uma teoria muito própria que gostaria de partilhar com vocês. Eu acho que o presidente português, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, veio aqui ao Brasil com uma ideia muito própria. Ele é um cara muito inteligente, tido por muitos portugueses como dos políticos mais astutos, mais inteligentes que há na cena política portuguesa, e nada do que ele faz é por acaso. Então, me acompanhe. Ele era suposto se encontrar com o capitão das motocicletas, mas fez saber que queria encontrar-se com outros potenciais candidatos, e o que fez com que o capitão das motocicletas ficasse zangado e cancelou o almoço que tinha agendado com ele. Ele ficou no Rio de Janeiro, foi para a praia, para Copacabana, tomou banho, falou com os jornalistas, e daí não houve nenhum jornal, noticiário nacional ou internacional que não falasse disso. Ou seja, da primeira vez, foi muito estranho, ele no espaço de um ano foi a segunda vez que ele se deslocou ao Brasil, quando o contrário não se passou, ainda que em Portugal viva a terceira maior comunidade brasileira fora do Brasil. Nunca ninguém se preocupou a ir a Portugal, à terrinha, mas o presidente português, um cara que é doutorado, era livre-docente de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi líder da Legenda Social-Democrata, um partido de centro-direita português, era comentador político muito famoso da televisão portuguesa, foi diretor de jornal, de um dos melhores jornais, o Expresso, de um dos maiores jornais portugueses, era um comentador afamado, ele próprio era filho do Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, ele tinha sido ministro e também ex-governador da antiga província portuguesa de Moçambique, em África, no tempo do antigo ditador António de Oliveira Salazar. Portanto, é um homem que vem de uma família ilustre portuguesa, de políticos famosos em Portugal. É um homem que tinha como seu padrinho um antigo primeiro-ministro português, o professor Marcelo Caetano. Não é um cara que surgiu agora novo para a política. Nasceu numa família de políticos, é um estudioso, um homem muito inteligente. E, portanto, chega ao Brasil e fica tomando banho em Copacabana, falando com jornalista, tirando selfie com banhista. Muito estranho. Há um ano, dizia eu, ele esteve em São Paulo e um certo capitão, ex-capitão do Exército Brasileiro, da Academia das Agulhas Negras, preferiu ir fazer motociata, exatamente no estado de São Paulo, a ir recebê-lo. E depois, num almoço oferecido em Brasília, recebeu o presidente português e durante o almoço contou piada, tipo tiozinho de churrasco, passando vexame. Acho deselegante. Não é próprio de quem desempenha altas funções. Mas adiante. O que conseguiu com este incidente foi o presidente luso foi chamar as atenções para um pequeno país europeu que beneficia de soft power, e neste momento chamou as atenções sobre si. E, de uma forma negativa, a imprensa internacional olhou
mau sobre o nosso país. De igual forma, na quinta-feira passada, esse, esse líder que nós temos aí, que é conhecido pelas motocicletas, que acabou com o acordo entre a Mercosul e a União Europeia, porque contava piadas sobre a mulher do presidente francês, que deixou que um dos filhos e um ex-ministro da Educação contassem piadas sobre o nosso principal parceiro comercial, a China, que deixou de comprar a nós e passou a comprar mercadoria à Argentina. Os argentinos agradecem. Tem um apoiante, o senador Chico Rodrigues, que foi flagrado o senador Chico Rodrigues do DEM de Roraima, foi flagrado pela Polícia Federal com maços de reais escondidos na cueca, dinheiro esse que se destinava ao combate à Covid. E por falar em Covid, esse senhor das motocicletas que insistia na cura pela cloroquina, enquanto que deixava 53 e-mails da Pfizer por responder. Atenção, eu não digo que ele foi o único responsável pelos 670 mil brasileiros que morreram de Covid, mas foi um dos principais responsáveis. Mas também temos um aumento de 20% de desmatamento na Amazónia, como alguém diria, o poeta, esse saudoso poeta da boiada, continua passando do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, e ele, a mim, que sou brasileiro, não me pode dizer que não é um assunto que me diga respeito, porque a mim diz respeito. Temos um aumento do desmatamento da Amazónia de 20% que põe em risco, e não estou falando do resto do planeta, mas estou a falar do nosso próprio ecossistema brasileiro. Mas por falar no planeta, na quinta-feira passada, dia 7 de julho, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução condenando o senhor capitão das motocicletas, condenando pelo o incitamento à violência contra os povos indígenas da Amazónia e contra os defensores do meio ambiente na floresta amazónica. E foi uma votação expressiva. Foram 362 votos a favor da condenação contra 16 votos contra. E não se pense que na Europa só tem esquerdiopatas, porque há aqui, dentro destes 362 votos a favor, muito voto de direita e de partido de direita europeia. Agora, não há pior cego que aquele que não quer ver. E nós estamos a ter uma grande parte do brasileiro em estado de negação. Como diria um antigo secretário de Estado, John Dulles, um secretário americano, os países não têm amigos. Os países têm interesses. Se gostou deste vídeo, toque no sininho. A gente se vê por aí. Oi, galera. Tudo bom? Isto mais está parecendo um faroeste. Há poucos dias, o 6 de julho, o professor Paulo Cruz anunciou que tinha apresentado nas suas redes sociais um
boletim de ocorrência contra o coronel Aginaldo Oliveira, o marido da deputada federal Carla Zambelli, a bolsonarista do PL de São Paulo, que há pouco tempo contraiu matrimônio com ela numa bonita cerimônia celebrada numa loja maçônica em que foi seu padrinho, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Tudo muito bonito, tudo muito fraterno, só que agora o coronel perdeu a fraternidade maçônica e resolveu ameaçar e insultar o professor Paulo Cruz, gravando um vídeo em que o xinga desde vagabundo, comunista frustrado, filho da mãe dele, pilantra, canalha, e que, mais grave, chega a ameaçar ele que um dia tu vai ver que você vai se encontrar comigo. Isto tudo começa numa cena surreal, há uns poucos dias, numa gravação de um podcast, Flow, em que, discutindo o aumento do Flow do fundão para o fundo eleitoral, em que alegadamente a deputada Carla Zambelli votou a favor, o professor Paulo Cruz perguntava para ela porque é que, num país como o nosso, que está atravessando tanta dificuldade, a senhora deputada tinha votado favoravelmente o aumento do fundão em R$ 1 bilhão, passando assim para cerca de 7 bilhões. Numa altura que o povo brasileiro passa por tanta carência, em que temos falta de tanta coisa, parece que o que mais falta ao nosso país é dinheiro para as eleições presidenciais. E ela, fugindo à justificativa, começou xingando, usando baixo calão, que eu fiquei surpreso, eu vi a gravação, está disponível, passa a publicidade no jornal online, o Antagonista, para quem quiser ver, em que ela começa a xingar ele de baixo calão e às tantas, como uma senhora, se levanta a dizer: fale sozinho que eu agora vou mijar. Eu fiquei surpreso, porque estou habituado à confrontação de ideias, mas por parte de uma deputada federal, este tipo de argumento para discutir o orçamento da federação não estava habituado, não. Bom, deve ser agora uma forma nova de discutir fundos eleitorais. Vai daí, ele faz um meme, pode-se discutir se tem piada, não tem piada, em que aparece 5 Paulos Cruz cercando uma Carla Zambelli, e o seu marido viu aquela imagem sexualizada de 5 Paulos Cruz tentados estuprar, não sei onde é que ele foi buscar aquela ideia, mas o senhor coronel devia ir ao psicólogo, porque está havendo sexo em todo o lado. Eu não vi. Vi talvez uma piada sem piada, talvez isso, mas sexo não vi, não. Mas ele sentiu a honra da sua mulher ameaçada e sai daí, parte para a ameaça, para a ofensa. Vindo de um coronel da Polícia Militar, ainda que na reforma, ex-chefe de uma divisão com as responsabilidades que ele teve, é mais grave ainda. Porque se nós temos os nossos comandantes da Polícia Militar ameaçando o vulgar cidadão, o radialista, o jornalista, o comentador político,
que faz uma mera pergunta pertinente, na minha opinião, pertinente a uma deputada federal, porque é que ela votou de determinada maneira na aprovação do orçamento do Brasil, se o seu marido se ofende e parte para a ameaça grave, com intuito racista, eu acho isto gravíssimo. Vai daí, eu penso que agora nós já não é mais novela mexicana, agora o Brasil mudou para faroeste. Temos o mocinho, o xerife, o pistoleiro, que agora chegou e desafia o seu rival para o duelo ao pôr do sol. Agora tudo se resolve na pancada ou na bala. Mas que país é este o nosso, que agora tudo é quem berra mais alto? O telégrafo que nós víamos no filme do John Wayne, agora é na rede social. Tem razão quem grita mais alto. Este Brasil está a ir para o bueiro. Calma, galera. É preciso ter calma. Assim não vamos a lado nenhum. Se gostou deste vídeo, toca no sininho. A gente se vê por aí.